Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Marcelena, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É um prazer te receber agora na escola virtualmente. Você já veio presencialmente, agora virtualmente. Então vamos lá. Vamos lá. Obrigada. Não sei se você ouviu. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Mais uma Eu vez que aqui agradeço. na Escola Beabá e agora virtualmente. Pois é, eu que agradeço o convite e sempre esse espaço aberto para a gente fazer essa interlocução, né? Fazer essa conversa, Sim, é sempre muito gostoso. Adoro os convites que você faz. nós também. Seja bem-vinda. Pessoal, a Marcelena é psicóloga, psicanalista, membro da ATO, Escola de Psicanálise de Belo Horizonte. Ela é mestre em educação e nós temos aí uma parceria, assim, uma troca muito boa, não é? E ela veio falar para nós um pouco aí sobre a escola, a família, essa pandemia, com o tema O que se ganha quando se perde. Marcelina, fica à vontade, a sala é sua. Então, o tema hoje, né, no que a gente pensou junto com Fabiana para a gente estar discutindo e nesse espaço de conversa com os pais, né, principalmente, Isso, com a escola, né, com as professoras, com a parte administrativa, a escola como um todo, os educadores, né? A gente, acho que principalmente tomar quando nós pensamos nesse tema, então, o que se ganha quando se perde, né? Eu acho que é um tema muito interessante para a gente fazer essa interlocução, pensarmos a interlocução entre a psicanálise e a educação, né? A psicanálise e a educação são dois campos que têm uma interlocução, que têm uma interface interessante. Então, essa interface, é, elas são duas profissões entre as três que o Freud fala que são impossíveis, né? Educar e psicanalizar, né? Juntamente com a política, politizar, elas são impossíveis. E em outro ponto onde elas se convergem é elas terem a palavra como mediador, né? O político precisa falar, né? O educador ele fala, ele transmite a fala, os pais ensinam as crianças a falar, é essa entrada na linguagem, né? E o outro ponto é porque a gente dá exemplo concreto, né? E o ponto onde não tem a convergência é esse, daquilo que é do inusitado, né? Disso que a gente cai o tempo todo, que a gente não tem controle, né? Dessa internet que tem vontade própria e que faz a gente ter que fazer as coisas, né? Assim, de uma forma e que tem tudo a ver com aquilo que a gente vai falar aqui hoje, né? Então, o que a psicanálise tem a dizer sobre isso, né? De ter a palavra como aquilo que media a dor do ser. A palavra vem que é para poder dar um contorno daquilo que não é compreensível, daquilo que não é dito, daquilo que foge do controle. Então, é nesse sentido que a gente vai trazer a nossa conversa aqui hoje. Então, Freud, ele vem com a psicanálise dizer da fragilidade da infância, né? Como nós nascemos frágeis, como os homens nascem frágeis, né? E que nós precisamos passar por um processo que na biologia, né, a gente vai pensar então num processo. isso. Então, o processo de desenvolvimento biológico, né, de desenvolvimento do corpo, mas o Freud vem chamar a atenção para um outro processo no qual nós também temos que passar, que é, né, o processo de constituição psíquica. O sujeito, o homem, o ser humano é frágil porque ele não vem pronto.
né? Ele não tem instinto, ele tem que aprender, ele tem que aprender a falar, ele precisa de um outro que o inicie na linguagem para que ele possa vir a ser. Então, dentro da educação, a gente vai pensar que o Piaget vem falar, então, dos processos, do desenvolvimento dos processos cognitivos, né? Então, esses processos cognitivos que estão muito ligados ali com o desenvolvimento neuronal, biológico, da cognição, que tem a ver com os processos de aprendizagem e tudo mais. O Vygotsky vem, então, completar, fazendo uma mediação da linguagem, da cultura, né, como o meio ambiente vai, então, também ter uma influência nesse desenvolvimento, né? Mas o Freud, ele vai falar de uma outra coisa. Ele vem falar das relações afetivas, né? E é essa relação afetiva que vai dizer da constituição psíquica, né? Que ela está junto com o desenvolvimento do corpo, do biológico, né? Mas ela tem um outro processo, é um processo diferente, que acompanha esse ser que tem um corpo, mas ele tem também um psiquismo que funciona de uma forma diferente, né? Que não é somente a cognição, né, e nem o desenvolvimento neuronal. Tem uma terceira instância que é isso que ele vai chamar, então, de inconsciente. Que aí, então, é onde estão os afetos. Então, esse afeto é que vai ter uma interferência naquilo que será possível de ser construído enquanto cognitivo, enquanto aparelho cognitivo, né? E da inserção do sujeito no meio onde ele está. Então, pensando nessas relações afetivas, que a gente pode pensar a criança, a família e a escola, esses três polos, né? A grande questão para a gente pensar aqui em tempos de pandemia é quais são os afetos que rolam aí entre a criança, a escola, né? E a família. Esses três polos, eu vou pensar aqui então na questão da escola. Vamos pensar a escola. La Jonquière, ele vem dizer de um processo da educação, a nossa educação, ela hoje ainda, infelizmente, ela está pautada numa produção de clones. Ele traz a figura do clone, né, para a gente pensar, onde um processo educativo, todos devem aprender o mesmo, né? A metodologia, ela é a mesma, né? Hoje, graças a Deus, a gente já está caminhando, né? Mas, mesmo assim, a escola ainda pensa dessa forma, né? Mesmo a gente pensando na inclusão, na escola inclusiva, a gente está sempre buscando esse mesmo. E aí a gente vai pensar que vem a psicanálise, então, para fazer um contraponto, né? Vem dizer de uma impossibilidade de uma repetição e exatamente igual ao outro. Ninguém aprende igual ao outro, ninguém aprende a mesma coisa, ninguém é educado da mesma forma, ninguém sabe a mesma coisa que o outro. E como é que a gente sabe disso? A própria fala, ela já tem uma inconsistência. É impossível dizer tudo, é impossível explicar tudo, é impossível dizer de todo um saber, né? E é com isso que a escola vem manejando. E aí, nessa impossibilidade, né, em tempos de pandemia, como que a gente vai poder pensar, né, se a gente vai trazer essa ideia do clone, né, do tudo igual, em pensar em um igual, em um mesmo, em um normal, né? Porque hoje em dia o que a gente mais fala é assim, não, vamos retomar a vida normal, vamos fazer de forma, né, assim, vamos voltar. Como que a gente pode hoje pensar uma vida, buscar uma vida normal e a quantidade de gente que faz uma força danada que é para viver como se nada fosse. Então, como se nada fosse é viver numa ilusão, né? Porque a pandemia né? O Covid está aí, ele é um real e esse real
Então, quando o Covid chega, ele vem para desestabilizar, né? Fazer com que a gente perca o controle. E se a gente está pensando, então, a criança, a escola e a família, então, a escola fica completamente desestabilizada naquilo que é do interesse dela, que são a transmissão do conhecimento, os conteúdos e a aplicação daquelas metodologias que já, né, estavam disponíveis em um normal e que agora já não está mais, não tem o mesmo efeito, né? As famílias estão também muito preocupadas no sustento, na questão do trabalho, a questão financeira, nos cuidados de si e do outro, né? E a criança, ela também está lá às voltas, né, com esses afetos, né? Porque ela precisa estar com os afetos, vamos dizer, bem organizados, para que abra espaço para o desenvolvimento cognitivo dentro daquela inserção. Porém, o mundo onde ela estava inserido agora não é mais o mesmo, né? Mudou tudo. Mudou os colegas, mudou a rotina, mudou a escola, mudou... então, mudou tudo. Aquela vida já não é mais, né? Em tempos de emergência, eu queria lembrar aqui aquela cena do avião. Já viu quando a gente anda de avião? Que eles falam lá, né, antes do voo sair. Se acabar, em casos de emergência, eles falam, primeiro coloca a sua máscara e depois você ajuda quem está do lado. Não é isso? Então, em caso de caos, né, assim, a gente precisa, né, primeiro olhar para si, para poder então, né, nesta possibilidade do cuidado de si, cuidar do outro também. Então, em tempos de emergência, surge a falta, a dimensão da falta, né, do não controle, das impossibilidades, ela surge em todas as instâncias, do lado da criança, do lado da escola e do lado da família. Está todo mundo no caos, né, nessa dimensão deste, né, descontrole, dessa tentativa, onde todo mundo fala assim, vamos salvar as crianças. Né? A escola quer salvar as crianças, os pais querem salvar as crianças, né? As crianças estão assim, totalmente desassistidas, né? Como se elas não tivessem nenhuma capacidade, nenhuma ferramenta para poder lidar com isso também. Mas, muitas vezes, quem está tentando salvar está a perigo também. Então, acho que um pouco aqui hoje é a gente poder escutar, né, os medos e os conflitos da escola, os medos e os conflitos das famílias, nesses afetos que rolam aí e que mediam todas essas relações, né, dessas três instâncias, é a fala aí quem faz isso, é a palavra, né? Por quê? A gente fala das angústias, as crianças choram, os pais choram, né? As pessoas choram, as escolas choram, falam, ai meu Deus, né? A gente tem que falar, a gente tem que ter um lugar para buscar. Mesmo assim, caindo e com todo esse caos todo, a gente insiste, né? A gente insiste, a gente vai, não é? Então, e porque a gente quer falar, porque a gente quer falar, é porque a fala, ela dá um aconchego na angústia. Ela vai fazendo um contorno. A gente vai precisando, né? Eu preciso falar nessa troca com o outro, né? Eu preciso de alguém que me escute. Então, a fala, ela faz mudança, ela faz marca, né? A fala, ela tem efeito sobre mim e sobre o outro. Né? E é nisto, né, que, por exemplo, quando chega o Covid, né, em psicanálise, Lacan vai chamar isso de real. O que é o real? E esse real, que é a marca de uma impossibilidade, que é aquilo que foge do controle, que é a não possibilidade de se satisfazer, né? O Covid vem marcar as perdas. Eu não posso mais me satisfazer da forma como eu me satisfazia antes. Eu não posso viver, eu não posso sair na rua, eu não posso comer, eu não posso fazer um monte de coisas, não é?
Eu não posso, essas são as nossas perdas que são impostas, não é isso? Por esse real que vem e porque a gente não tem o controle dele. Mas então, mesmo assim, o que que a gente ganha quando a gente perde, né? Nós ganhamos em psicanálise, a gente vai dizer, a dimensão do não saber, né? Na dimensão cognitiva do aprendizado, não é isso? Isso não é, essa dimensão do não saber não é bem visto, né? A psicanálise que gosta dela. Né, a gente não quer mostrar que a gente não sabe, a gente não gosta de falar não sei, né? A gente vai escondendo, né, essas partes que faltam. A psicanálise vai falar assim, ainda bem que falta. Né? Ainda bem que eu não sei, porque daí eu posso aprender, ainda bem que tem algo de novo, que ainda não faz parte, né? E é assim que a gente caminha. A gente ganha a dimensão, a capacidade de criar. A gente ganha a vida, a gente ganha a possibilidade de falar, a gente ganha a possibilidade de fazer laço com todas as dificuldades que vão nos apresentando, né? E isso em psicanálise é o que nós chamamos de desejo, né? É fazer um movimento de enlaçamento em direção daquilo que ainda não se tem, né? Aquilo que falta, por essa falta. E nesse sentido está sendo muito legal, porque na minha clínica e na conversa, né, que eu tenho com as pessoas no mundo, a gente tem visto que a gente está vendo não só um lado de um enlouquecimento, de um desatino. A gente tem visto que tanto tem aquelas pessoas que não estão sabendo, não têm ferramentas para trabalhar com esse real que se apresenta, com essas impossibilidades e essas dificuldades, não é isso? E nesse sentido, elas fazem todo um movimento de uma busca e de uma fixação para ficar no mesmo, para buscar aquele normal que hoje já não existe mais, porque ele não dá conta, né? Mas nós estamos vendo aquilo que a psicanálise nos aponta, que são pais e escolas e crianças criativas. Nós ganhamos a dimensão da criação, né? A gente vê pais extremamente criativos, fazendo coisas que a gente fala, gente, os pais vão contando para a gente o que eles estão fazendo, as angústias que eles falam, mas e aí eles resolvem de um jeito ou de outro. Ontem eu estava vendo, né, passou na televisão uma professora que vai, não sei na onde, não sei quanto tempo de estado de terra, porque ela está toda implicada com um aluno que é surdo, então ela vai lá com ele, porque ele também não tem internet. Ela está colocando a dimensão da criação dela, do desejo dela, né? As crianças mesmo, né? A gente vê uns que estão adorando essa forma, não é? Elas não estão só não gostando. Então, a dimensão da criação, ela vem num contraponto, numa tentativa de ficar no mesmo, né? Naquele normal, né? Que vai marcar uma impossibilidade hoje. Hoje, a gente pode pensar, por exemplo, que o criar, né, eu vou usar aqui a fala da Roberta Cleide, né, que é uma psicanalista que eu gosto muito, então ela vai falar que o criar, que a educação, né, exige tempo e presença. Não é? E está todo mundo querendo ter o mesmo, né, fazer as mesmas coisas, né? E agora, mais o novo que esse real, essa realidade de hoje nos apresenta, o criar, ele vai exigir isso, né? A relação com a criança, um dos afetos que estão ali é eu querer estar com ela, estar presente e cavar um tempo. E aí eu vou ter que... Então, se eu estou com ela, eu não posso estar fazendo outra coisa, porque se eu estou fazendo outra coisa, eu não estou com ela, né? Então, o tempo que ela tinha para ir para a escola, onde tinham as pessoas que estavam ali para estar com ela, isso já não tem mais. Então, nós vamos ter que lidar, né, ser criativo para poder trabalhar com isso. Então, os adultos hoje, diante da pandemia, nós estamos que nem as crianças quando chegam no mundo.
As crianças, quando chegam no mundo, elas não sabem de nada. Então, o adulto, nós hoje estamos assim, aprendendo que nem as crianças, porque a gente não sabe de nada e a gente está tendo que, vamos ver o que dá, não é isso? Vou fazer assim, vou tentar isso, vou tentar aquilo, tem coisa que dá certo, tem coisa que não. Então, não tem um jeito certo, né? Tem a possibilidade. Né? A criação vem na possibilidade da gente buscar um novo e não a norma anterior a essa. Né? Esse eu acho que é o interessante, que é o pulo do gato, não é isso? Buscar aquilo que era o normal é tentar buscar a impossibilidade, né? É ficar batendo em ponta de faca. Na relação, então, da criança e do adulto, né? O adulto familiar e o adulto escola, a gente vai pensar assim, a responsabilidade diante da criança é do adulto. O adulto é que tem a responsabilidade de falar, né, de apresentar o mundo para a criança, de estar ali com ela, de fazer esse acolhimento, não é isso? De transmitir algo para ela. Nesse sentido, é que dentro da educação a gente pode pensar o jogo de ensino e aprendizagem, não é isso? Porque são os dois polos, é a criança e o professor, a criança e a família, né? Tem um que ensina porque tem um outro que aprende. Então, é nesse tempo, nessa questão que a gente vai trazer o Freud de novo, para dizer que assim, se a escola está envolvida, então, com a questão do conteúdo, né? Aprender um conteúdo, então eu preciso estar lá com a minha capacidade cognitiva em bom estado para eu poder aprender, né? O Freud vai falar que o que possibilita o aprendizado é o afeto, né? Em todo conteúdo tem um afeto que é transmitido junto, não é? E você pode ter o conteúdo que você quiser. Esse afeto é que vai capacitar ou impedir o processo cognitivo, né? Então, aprender é diferente de transmitir, né? Quando eu estou na relação com alguém, eu sempre estou transmitindo alguma coisa, para o bem ou para o mal. Não é? Então, a gente está sempre, um está ensinando e o outro está aprendendo, seja lá o que for. O equívoco da linguagem é que às vezes a gente acha que ele está aprendendo uma coisa e está aprendendo outra. Às vezes a gente acha que a gente está mostrando uma coisa, transmitindo uma coisa e a gente está transmitindo outra, né? E aí vem os empecilhos e o mal-estar. Então, eu acho que o interessante hoje para a gente pensar é manter o foco no como se ensina. Eu preciso estar, né, preocupada, dar uma atenção em pensar como que eu estou ensinando. E não somente o que é que eu vou ensinar. Porque a transmissão, a questão do afeto passa no como eu falo, que palavra que eu uso, qual é o afeto que eu estou transmitindo ali. E isso não é só em tempo de pandemia, não. Isso é para a educação como um todo. E a prova disso é o quê? Por que você, com determinado professor, você aprende muito bem e com outro professor você não aprende? A mesma coisa, o mesmo conteúdo, né? Porque tem a ver com a transmissão, tem a ver com o afeto que rola ali. E tem a ver, então, os pais e os educadores, o que eles transmitem é o afeto que rola dele mesmo com o conteúdo que ele vai transmitir. Se eu gosto de alguma coisa, pode ser super difícil. Eu vou me desdobrar para poder transmitir para o outro aquilo que é de uma satisfação. Então, isso a gente percebe na diferença dos professores. Né? De como que está os afetos, né? Como que está rolando, né, os afetos dele com ele mesmo, porque é isso que ele vai transmitir por ali. Então, os nossos afetos, nesses tempos assim, não andam muito bem, né? Então, a gente precisa começar a olhar um pouco a isso. Então,
E aí, quando a gente não está muito bem, a gente meio que começa a cobrar do outro. A gente, então, a gente fica, é, quando a gente tem uma falta, a gente muitas vezes fala assim, meu filho não está aprendendo, a família muitas vezes pode falar, meu filho não está aprendendo porque é a escola, né? A escola fala assim, o menino não está aprendendo porque é a família, né? Ou porque a criança, né? A criança não está aprendendo a reaprender porque ela fala assim, ah, porque a minha professora é chata, porque a escola não é legal, porque eu não gosto da internet, porque minha mãe fica brava comigo, porque meu pai não tem paciência, não é? Então, e aí, né, se a gente entra aí nesse rodamuinho, que é sempre o outro, né? Mas de qualquer forma, eu quero chamar a atenção para o adulto que tem a responsabilidade de transmitir alguma coisa. O educador, ele vai transmitir, ele tem alguma coisa a dizer, então nós vamos dizer assim, fale com convicção, ensine aquilo que você sabe, aquilo que é seu domínio, né? Ensine do jeito que você gosta, né? Conversando com você, eu ainda perguntei, como é que estão os professores, não é isso? Aí você falou, nós estamos lá, nós estamos criando, nós estamos dando um jeito. Eu falei assim, você está deixando os seus professores mais livres para eles, né, criarem, fazer o jeito que dá, né? Cada um. Então dá. Falei, então tá rolando. Então tá rolando. Então, né, as crianças também vão encontrando. Não todas, né, entram, nem todos os professores vão ter toda essa uma desenvoltura. Então, esta possibilidade da gente transmitir alguma coisa, né? Então, será possível? Ainda tem escola, ainda tem professor, ainda tem família que quer manter o currículo normal, né? Sem pandemia. Não são todas as crianças que conseguem? Com a pandemia, então, gente. Né? O que é isso? É exigir para além daquilo que é possível, para além daquilo que a criança dá conta. Por isso tem criança. Outro dia até ainda pensei da gente encontrar o vídeo, mas não deu. Eu fiquei extremamente mexida com um menino que devia ter uns 6, 7 anos de idade. Ele estava surtando, ele estava chorando, porque ele querendo mexer ali, tendo que responder. Ele estava aqui fazendo aquilo, ele fez aquilo que nós não estamos fazendo, nós estamos segurando a nossa atenção aqui. A gente ainda está tentando um controle, né? Porque cai, a gente volta, cai, a gente volta, a gente vai mantendo esse controle, mas as crianças não têm muitas vezes essa capacidade. E a gente não pode exigir para além disso, né? Então, é melhor flexibilizar um pouco. Então, vamos transmitir aquilo que está sendo possível, né, para cada criança. Tem pai que está sentando ele mesmo, às vezes chama o outro, bota o irmão que tem mais facilidade, ou bota a mãe, ou bota o pai, ou chama a tia, ou chama né, tem gente que está buscando suporte pedagógico. Então, e tem criança que não está dando conta. É fundamental que a gente escute os sinais. Se a gente puder escutar os sinais, os sintomas que todos estão apresentando. Os pais estão apresentando sintomas, a escola está apresentando sintoma, a criança vem apresentando os seus sintomas, né? E a gente poder entender que escutar, então, leva tempo, não é? E a dimensão do tempo para a psicanálise não é esse tempo cronológico, não é botar lá a criança para estudar 4 horas do jeito que ficava na escola. Então, na internet, 4 horas tem uma outra dimensão de tempo. Acabou de sair agora uma pesquisa que diz assim, os professores estão trabalhando muito mais agora, né? Porque tem pai que fala assim, nossa, que bom você está trabalhando em casa. Então, se na escola tem muita criança que já não aguentava, né, prestar atenção o tempo todo e estava ali na presença dos colegas, dos professores com tanta troca, e agora? E agora com esse estado de tensão dentro de casa, não sei como é que está a mãe, como é que está o pai, como é que está aqui, né, se tem irmão, se não tem irmão, o que está rolando, quais os afetos que estão rolando ali? Então,
A questão hoje, eu acho que o que eu queria dizer então é que assim, não tem modelo, não tem norma, né? Buscar, ficar preso, fixado a um ideal, né? E é um ideal que agora nós nem temos o ideal, nós não sabemos qual é o ideal de vida dentro de uma Covid. Isso. Nós estamos aprendendo, nós estamos que nem as crianças. Então, eu vou correr um pouquinho e vou falar com o que o Freud disse. A felicidade é um problema individual. Aqui, nenhum conselho é válido. Cada um deve procurar por si tornar-se feliz. Então, sejamos criativos. Esqueçam as metodologias, as regras, né? Faça aquilo que você acredita, né? Faça uma tentativa, deu errado, a gente modifica de novo, porque não tem, né, nessa forma, e dê suporte às crianças, e busque primeiramente um suporte para si mesmo. Não se cobre para além daquilo que a gente, né, isso é para a escola, para os pais e para as crianças. Eu tenho visto muito sofrimento desnecessário. Isso. Caindo e levantando, olha só que coisa mais legal, gente. O real é imprescindível. Freud é fenomenal, não é isso? Nós viemos aqui na prática mostrar o que é que a gente tem que fazer, não é? Levar aquilo que a gente queria transmitir, né? Sustentando todas as caídas. Nada né? coincidência em psicanálise. Nada, nada. Para falar do inusitado, Uhum. mas vivendo. Então, e eu agradeço muito o espaço, Fabiana. Eu espero que entre caídas e levantadas, né, a gente possa ter transmitido alguma coisa para quem estava aí. Nos acrescentou muito, tenho certeza. Muito obrigada, Marcilena. Muito obrigada a todos que estão aí participando. Se vocês quiserem deixar perguntas para nós no Instagram, no direct, nós vamos fazer o possível para responder em breve. Tá bem? Deixa eu ver se a Marcilena está aqui para dar um tchau. Gente, muito obrigada, né, pela insistência, né, por essa forma criativa de viver hoje que está sendo, né, difícil, mas sempre há algo para a gente poder transmitir, né, e que vocês possam encontrar em vocês mesmos essa força, né, de ir além, de criar um novo jeito. Acho que o que a gente queria dizer, né, na teoria e na prática,